Talvez já tenha acontecido com você, ao tocar contrabaixo acústico com arco, de sair um apito ou das notas falharem. Ainda pode acontecer de sair um som com muito ar ou muito raspado. Pode também acontecer de você tocar notas cordas soltas e ainda assim, mesmo você tendo certeza que elas estão afinadas porque você afinou com o afinador, de elas saírem desafinadas. Tudo isso está diretamente ligado à quantidade de peso que você usa ao tocar contrabaixo acústico com arco, é isso que a gente vai ver hoje. Oi pessoal, meu nome é Alexandre Piazza e nesse canal eu te ajudo a tocar contrabaixo acústico melhor. Hoje a gente vai falar sobre o peso, o que é o peso, como tocar com peso, como variar o peso e melhorar o teu som. O que a gente chama de peso, e eu falo, quase todos os contrabaixistas usam esse termo, mesmo em outras línguas, mesmo em inglês, alemão, espanhol, a gente fala de peso e não de força para tocar, porque o peso é a soma de duas coisas. O peso da gravidade em si e o peso do nosso próprio braço, que a gente tem uma massa aqui, deve ter, sei lá, uns 3 quilos, eu não sei quanto pesa um braço, nunca parei para pesar um braço, mas o próprio peso do braço mais o peso da gravidade já são suficientes para a gente tirar um som bem legal com contrabaixo. É claro que é muito mais fácil para os outros instrumentos de arco, os outros instrumentos de corda friccionada, porque se você parar para pensar, um instrumento como o violino ou a viola, que tocam assim, o próprio peso do braço e do arco, junto com a gravidade, já caem sobre as cordas e já está ali, o próprio peso já está ali. Com o violoncelo é menos, mas é parecido, porque o violoncelo está sentado nessa posição e o arco cai sobre a corda. Com o contrabaixo, principalmente quando a gente toca em pé, é mais difícil, porque o peso não está caindo sobre as cordas, ele está caindo em direção ao chão. E aí a gente tem que usar um pouco do nosso corpo para puxar esse peso em direção à corda, em direção ao tampo do instrumento. É muito importante você lembrar que não é pressão, é peso, porque se você pensa em botar pressão ou força, você vai aplicar muito peso, vai botar muita pressão e você vai trancar a corda, ela vai parar de vibrar. E ao fazer isso, você bloqueia todo o movimento. Se você bota muito peso, você também bloqueia as articulações, você começa a tocar com o braço muito esticado e isso vai te prejudicar, vai prejudicar o teu som. Eu sugiro fortemente que você faça o seguinte experimento. Toca um pouco em pé, depois arranja um banquinho, desses banquinhos de bar ou esses banquinhos de madeira. Se você tiver um banquinho específico para contrabaixo, melhor ainda, mas toca um pouco em pé e um pouco sentado. E percebe corporalmente como é que você está sentindo a diferença da gravidade agindo no teu braço e a diferença de contato entre a crina do teu arco e a corda. Você vai perceber que é diferente. Tocar sentado, nesse caso, é mais fácil, você tem mais contato, você tem mais essa coisa meio chiclete do arco tá grudando e puxando a corda. Depois de você perceber como é tocar sentado, você tem que tentar aplicar essa mesma sensação ao tocar em pé. E uma coisa que pode te ajudar é não deixar o teu braço direito completamente esticado. Eu quero mostrar a diferença para vocês, talvez não seja uma diferença que com o microfone captando seja tão clara assim, mas é muito clara quando a gente está numa sala com uma outra pessoa. Talvez você possa fazer isso, pedir para alguém ouvir e dizer se tem diferença no som. Eu acho que tem muita diferença no som, que é quando você deixa o braço completamente travado, esticado, e quando você deixa ele relaxado numa forma mais de C. Você consegue ter um som muito mais bonito, com muito mais subgraves. Você quase que liga assim uma região grave, você liga num equalizer, assim, você sobe um pouco os graves do que você está tocando. E é essa a diferença. Eu entendo que se você é iniciante, é difícil manter o braço relaxado, sem nenhuma tensão, enquanto a gente segura o arco desse jeito, principalmente para o arco alemão, é mais complicado, você tende a ficar tenso mesmo, mas tente olhar no espelho, tente se gravar e perceber se você está deixando o cotovelo muito esticado, o braço muito esticado e se está fazendo movimentos bruscos ao tocar, em vez de fazer movimentos curvos, movimentos mais relaxados. Agora eu vou mostrar para vocês exemplos de quando a gente toca com muito peso, com pouco peso, como é que faz para corrigir esse tipo de coisa. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, eu te convido a clicar em curtir e a compartilhar ele com alguém. E você também pode se inscrever aqui no canal, assim quando eu botar vídeos novos o YouTube vai te avisar.
Quando nós tocamos com muito peso, a tendência é que o som saia meio raspado demais ou muito trancado, assim o som não saia. Normalmente, quando você toca com muito peso perto do cavalete, o som sai raspado. Esse é um exemplo. Se você tocar com muito peso perto do espelho, o som vai trancar e não vai sair a nota. O ideal é que você tente praticar esses exercícios sempre no ponto de contato do meio, ou seja, não muito em cima do espelho, nem muito perto do cavalete, mas no meio, e tente achar um som que soe assim. O ideal é que você procure um som que tenha um certo gutural, que tenha um som meio de garganta assim, mas que não seja demais. Se for demais, vai soar raspado. O contrário, quando você toca com pouco peso, a tendência é que o som saia com ar, o som saia com muito ruído de outras coisas. Quando você toca com pouco peso e muita velocidade em cima do espelho, a tendência é de ouvir da crina na corda. Ainda tem o perigo de, se você não consegue controlar bem o ponto de contato que você tá, o teu arco começa a se mexer desse jeito, você começa a ter esse barulho aqui, ó. Se você toca com pouco peso e bastante velocidade em cima do cavalete ou próximo do cavalete, você vai começar a tirar sons que você não quer ouvir, que são os harmônicos da própria corda. Pode ser que você está tocando um Ré e está ouvindo um Fá sustenido, um Lá, um Dó. Isso tudo tem a ver com a frequência da série harmônica de cada corda. Eu falei do Ré por causa da corda Ré. O ideal para você que está começando agora é não variar muito a velocidade do arco que você está tocando e nem o ponto de contato que você está tocando. Então a ideia é ficar mais ou menos no meio, entre o espelho e o cavalete, e também usar uma velocidade que seja sempre constante para você poder prestar bastante atenção no peso. E aí você fazer esses testes de botar mais peso, botar menos peso e ver como isso vai influenciar o teu som final. O ideal é que você teste o teu som, que você tente refinar a qualidade do teu som diariamente. Talvez, eu diria que talvez seja uma das primeiras coisas a fazer. Você tira o baixo da capa, relaxa o braço, tenta tocar com o braço bem relaxado, com uma velocidade de arco sempre igual e tentando focar em um ponto de contato só. E aí tenta prestar atenção como está o teu som, tenta tocar de olho fechado e ver se esse som te agrada. Se ele não está muito raspado, se ele não está muito com ar, se você sente que não está com muita tensão no braço, se não está com pouco peso, se você não acha que tem pouco contato da crina com a corda. Isso tudo é uma coisa bem pessoal, mas que você deve tentar buscar um ideal sonoro que é, como eu falei, relaxado, com contato. Eu vou fazer alguns testes aqui. Esse eu acredito que é pra mim agora, hoje, com esse braço, com esse ar que eu tô aqui, com essa corda, com esse baixo, o som que eu acho que seria o ideal para tocar uma corda solta. Com pouco peso. Com muito peso. Você percebe que a dinâmica também é influenciada pelo peso. Se eu botar muito peso na corda, parece que a nota fica mais forte, que o som fica mais forte. Se eu botar pouco peso, parece que fica um pouco mais fraco. Isso seria uma coisa para um próximo capítulo, para um próximo estudo. Tente se preocupar agora com o timbre, a qualidade do som que você faz. Esse exercício diário pode ser quase meditativo, tá? Quase uma coisa assim de você só fechar o olho e prestar atenção no som que você toca. Isso vai te ajudar a criar também essa noção de que o teu ouvido é que tem que te guiar e não a tua visão. Não é porque o arco está no lugar X ou Y que o som vai ser bom. Vai depender da corda, da grossura da corda, da espessura da corda, vai depender de quanto de crina você usa, por isso também não é legal girar o arco, tá? Tente usar sempre a mesma quantidade de crina. A princípio, tente usar sempre toda a crina para tocar, não vire o arco nem assim, porque isso também vai interferir em outros fatores, principalmente no timbre que você tem. E como eu falei, tente ficar em um ponto só, porque se você varia o ponto, você também varia o timbre, que é uma coisa que o ponto de contato vai interferir. O ponto de contato também vai influenciar a resistência da corda. Quanto mais perto do espelho ou mais perto do meio da corda, mais frouxa a corda tá
E aí você tem que cuidar para não botar muito peso. Quanto mais perto do cavalete, mais resistente a corda tá, e aí você pode sim aplicar mais peso para tocar, mas aí você tem que usar um arco mais lento. Eu diria para você testar esse tipo de coisa. Eu já fiz um vídeo sobre isso, que é como funciona o arco, as 3 dimensões do arco, porque você precisa da dimensão essa do peso, você precisa da dimensão lateral e você também precisa dessa dimensão, se você está perto do cavalete, se você está perto do espelho. Para você entender melhor isso, eu sugiro que você clique nesse vídeo e continue aprendendo. E se você quer aprender a tocar contrabaixo acústico sem sair de casa, eu abri vagas novas na modalidade online. Para saber mais é só escrever para alexandrepiazzacontrabaixista@gmail.com. É isso aí, pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor como funciona o peso. Valeu e bons estudos!